Bom dia a todos. Chegamos à nossa fala final dessas jornadas que tanto nos trazem alegrias, conhecimentos. Pode servir um pouquinho para mim? E que nos fazem estar com aquelas pessoas com quem gostamos. Sabemos que estamos aqui não por acaso, mas assim, estamos aqui porque escolhemos estar aqui. Isso é muito importante. Nós hoje fizemos essa escolha. Podíamos estar em qualquer lugar, mas escolhemos estar aqui. E isso é importante por quê? Porque já vai fazer essa conexão do que nós vamos conversar hoje. Hoje a nossa fala está direcionada para a mediunidade como um instrumento para a evolução pessoal. Então, que possamos todos estarmos envolvidos nas vibrações de Jesus e estarmos, então, voltados, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para essa compreensão. Nunca, neste século findado, século XX, tivemos tanta a explosão da mediunidade como tivemos agora. Sabemos que estamos mergulhados entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual não é fora daqui, não é noutro lugar. É apenas numa outra dimensão que nós não podemos ver normalmente com os olhos físicos, mas com os olhos do espírito muitos veem. Então nós encarnados nos encontramos no meio, nos acotovelando com os desencarnados. Por quê? Porque nós vivemos juntos, 7 bilhões de encarnados, 7 e pouco, e quase 3 a 4 vezes mais de desencarnados. Então, somos espíritos imortais convivendo juntos em experiências diferentes. Cada um na sua experiência evolutiva. Cada um buscando em si aquilo que lhe pode ajudar. Então, nós entramos em conexões com todas essas mentes. Aquelas que se afinam conosco, aquelas que encontram ressonância, como temos ouvido ao longo das exposições aqui. Aquelas que entram em conexão com o pensamento. Sabemos que essas conexões se fazem por afinidade. Os afins se encontram e são afinidades de gostos, de interesses, de propósitos. Então, a mediunidade é esta faculdade que é natural, que é uma faculdade psíquica de complexidade orgânico-espiritual, porque nós temos que ter uma estrutura orgânica para que esta faculdade possa ser desenvolvida no nosso eu como esse instrumento de evolução. E ela é exclusiva do ser humano, que lhe permite perceber o mundo espiritual. Tem pessoas que acreditam que os animais também têm mediunidade, que os animais também percebem, porque às vezes eles se agitam diante de algumas situações, ou às vezes eles parecem perceber outras pessoas ali presente no mesmo ambiente onde nós não percebemos. Kardec é muito claro ao falar, e essa questão está no livro dos médiuns, um capítulo inteiro falando sobre da mediunidade em animais. Onde Erasto, um espírito superior, vai nos trazer o porquê que não há mediunidade em animais. Pois bem, como ela é exclusiva do ser humano, todos temos, todos somos médiuns, todos temos em graus maiores ou menores, aquela mediunidade aflorada ou menos prevalente.
E esta mediunidade vem de todos os tempos, porque ela é uma faculdade do homem. Então nós vamos encontrar entre os adivinhos, as pitonisas, as sibilas, os profetas, os magos, aquelas que eram denominadas as bruxas. Nós vamos encontrar entre os pajés. É a faculdade do ser humano. Não foi inventada por Kardec, não foi inventada pelo Espiritismo. Este termo médium foi criado pelo Allan Kardec para designar um indivíduo que tem esta faculdade de interpretar o meio espiritual. Mas a faculdade é do ser humano enquanto ser humano. Mas ela se tornou muito evidente na época de Jesus, quando aqui no Monte Tabor, depois da transfiguração entre Moisés e Elias, ele então demonstra esta faculdade na sua potencialidade, a tal ponto que os discípulos que estavam com ele perguntam-lhe se era para fazerem 3 tendas, uma para Moisés, uma para Jesus e uma para Elias. Quer dizer, não há surpresa na materialização desses espíritos, porque naquela época, como depois, sempre houve manifestação, mas seguramente que com o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec em 1857, a mediunidade ficou compreensível, entendível, esclarecida. E este livro de Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, nos traz esta faculdade, todas as suas demonstrações, todas as suas dificuldades, todos os seus escolhos nos pormenores. É o manual dos espíritos. Por quê? Porque este manual serve para os espíritos encarnados que têm a possibilidade, então, de compreender esta faculdade que são portadores. Todos nós a temos. E para o correto estudo desta faculdade, que todos temos, é necessário, então, que venhamos a nos debruçar sobre este livro. E Emmanuel vai nos dizer que a mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e interpretação do espírito, ímã do próprio ser. Ele está aqui descaracterizando aquilo que as pessoas ainda compreendem sobre mediunidade. Ele está dizendo que é força mental, é talento criativo da alma, é essa capacidade que todos temos de comunicação e interpretação do espírito. Então nós temos que entender, principalmente na sua definição, a sua finalidade. É, antes de tudo, uma oportunidade de servir. Bênção de Deus que faculta manter o contato com a vida espiritual. Aí nós já vimos que todos a possuímos e todos temos essa faculdade para servir. Ah, mas então os médiuns ostensivos são médiuns, são espíritos evoluídos e por isso tem ela em grande intensidade? Não. Os médiuns ostensivos somos aqueles grandes devedores das leis de Deus, com raras exceções, como Chico Xavier, que a possuía na qualidade de missão. Mas nós outros, médiuns ostensivos, é que tivemos o mau uso das nossas faculdades e voltamos com esta faculdade preponderante para auxiliar um maior número de pessoas. Mas todos temos a
oportunidade de servir como bênção. E isso fica muito transparente, compreensível, muito claro, para que nós possamos entender qual a finalidade que Deus dotou à humanidade de ter a própria mediunidade. É para nós servirmos uns aos outros, sendo instrumentos do alto ou da espiritualidade inferior, se assim cada um de nós preferirmos. Por quê? Porque mediunidade é conexão. E a física quântica apresenta o link para a compreensão dessa espiritualidade. A física quântica, como nos falou o André ontem, nós emitimos pensamentos e captamos pensamentos. E Max Planck, que é o pai, um dos estruturadores da física quântica, ele vai nos trazer a ciência para explicar aquilo que a doutrina espírita já nos trazia. Era o físico alemão e era venerado não somente pelos seus estudos, mas principalmente ele era venerado pelo seu caráter entre os seus colegas, pelas suas qualidades pessoais. Foi um pianista talentoso, além do físico, criador e descobridor, da física quântica. Então, a física quântica já nos diz que tudo no universo é feito de ondas e partículas de energia. Tudo está em movimentação. O espírito não tem uma estrutura que nós possamos conhecer. O espírito não é energia, o espírito não é matéria, porque está nos desígnios de Deus, a tal ponto que a tríade que nós temos no Livro dos Espíritos é Deus, Espírito e Matéria. Sabemos que a matéria é energia de uma forma coagulada. Então, espírito não é energia. Espírito tem uma estrutura que nós não conhecemos. E é essa partícula que é a partícula divina. Nós somos espíritos imortais. Não conhecemos ainda, mas sabemos que tudo que é matéria é energia de alguma condição que pode haver no universo. Hoje, a física quântica já provou que a menor partícula da matéria não é matéria, e sim o somatório das energias que vibram. Os nossos pensamentos, emoções e crenças também são energias que afetam diretamente todas as áreas da nossa vida e o nosso corpo físico também. Como a Mônica falou, as nossas emoções alteram o nosso corpo físico. Essas emoções que nós não liberamos. E por que chamamos emoções e não sentimentos? Porque sentimentos são nobres, são a gratidão, são o perdão, são o devotamento. As nossas emoções da raiva, da ira, da mágoa, da culpa, essas emoções é que modificam o nosso corpo físico. Porque com o uso bom ou mal dessas emoções nos nossos organismos, nós ativamos genes que estavam inativos e mudamos a expressão do gene. Não mudamos o nosso mapa genético, continuamos com os nossos genes, mas mudamos como eles se expressam. E por isso podemos manter a saúde ou desenvolver doenças. Aqui uma foto memorável dos dois físicos, grandes mentes da nossa era. Mas a física quântica, ela vai propor esse estudo da mediunidade em nível de nós entendermos cientificamente. O teorema de Bell, desse físico inglês, o John Stewart, ele vai nos dizer que as variáveis ocultas não locais
são capazes de afetar instantaneamente objetos quânticos correlacionados, mesmo quando separados por distâncias intergalácticas. Então, quando eu estou aqui e estou lembrando de o meu familiar que está no Brasil, eu estou conectada, eu estou entrelaçada, eu estou tendo ação lá. Isso, o professor Jacobo, ele confirmou numa experiência entre seres humanos. O que os físicos determinaram no laboratório com moléculas, com elétrons, o professor Jacobo já demonstrou isso com seres humanos. Essa experiência do potencial de transferência nós já trouxemos na vez passada aqui para Lisboa, mas podíamos recordá-la com os senhores, lembrando que ele colocou duas pessoas a vibrarem juntas, duas pessoas que não se conheciam, a vibrarem juntas, uma para a outra, durante 30 minutos. E depois essas duas pessoas foram separadas em ambientes que a ciência chama de células de Faraday ou quartos de Faraday, que não permitem a troca de energias. E monitoraram o cérebro de um e de outro. E quando estimularam o cérebro de um, o outro respondeu com a mesma maneira. Esse é o potencial de transferência. Duas pessoas que estiveram juntas uma única vez estão com esse potencial sempre, eternamente. Por quê? Este potencial entre as duas se fará por amor, é eterno. Por ódio, um dia ele vai ser transformado. Então, esses vínculos nós vamos manter sempre. Todas as pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa existência atual, ou pelas nossas existências anteriores, estão conosco conectadas. E Erwin Schrödinger, ele vai nos demonstrar esse entrelaçamento ou emaranhamento quântico. Então, a doutrina espírita nos capacita a entender a mediunidade, e a ciência atual nos vem demonstrar. Então, a física quântica nos explica a lei de sintonia. Nós estamos todos sintonizados por afinidade, por uma conexão que já fizemos outrora, ou por amor ou por desamor, mas estamos conectados. André Luiz traz essas informações muito antes destes conceitos se tornarem tão conhecidos da atualidade. Desde 1959, neste livro, Mecanismos da Mediunidade, nós vamos ter isso muito bem demonstrado, explicados por André Luiz. O livro é psicografado também por Chico Xavier. Então, nós fazemos essas conexões pelos elementos de afinidade. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos. Eles são os elementos que nos conectam com imensidades de entidades encarnadas ou desencarnadas, de mentes que estão atuando. Como elas recebem, elas emitem também para nós. Então, tudo que nós emitimos, tudo que nós influenciamos, nós também somos influenciados. Todo pensamento saudável retorna para nós fortalecido. Todo pensamento depressivo, triste, de desvalia, é fortalecido ao chegar em nós. Então, esses elementos da mediunidade, de afinidade, nós vamos encontrar hoje na ciência demonstrando. Por quê? Porque a mediunidade já foi exaustivamente estudada em laboratório, principalmente por essas mentes do século XIX, início do século XX.
E parece que a academia esqueceu disso. E agora nós temos os modernos pesquisadores, a americana, brasileira, que já esteve aqui, o Dr. Sérgio Felipe, o Dr. Júlio Pérez e o Dr. Alexander Moreira Almeida. Nós vamos ver que esses são os novos pesquisadores das academias, mas não podemos esquecer dos grandes pesquisadores que tivemos: Ernesto Bozano, William Crookes, Lavater, Alfred Russell. Nós temos que lembrar que a mediunidade foi sempre muito estudada, porque ela sempre existiu. Mas parece que agora ou se prova ou ela não existe. Nós temos que resgatar esses grandes estudiosos. E o maior deles, Allan Kardec. Ele diz: médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não constitui um privilégio exclusivo. Não é um único médium, não é só ele médium, toda a humanidade. Todos nós somos médium. Só que existem médiums ostensivos, que é aqueles que produzem efeitos físicos ou inteligentes, e os médiums ditos incipientes, aqueles médiums que temos inspiração, intuição. O dos médiuns ostensivos, todos nós já ouvimos falar. Aqui uma fotografia de uma reunião mediúnica, na época onde nós tínhamos em abundância aqueles médiuns de efeitos físicos, de materialização. Hoje nós sabemos que já não contamos na humanidade com um grande número desses médiuns. Então, nós temos que ver que os médiuns, na sua grande maioria, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. É desses médiuns que hoje nós vamos falar, de nós na nossa grande maioria, não dos médiuns ostensivos. Nós vamos falar desses que vibramos nas nossas ondas de sintonia, aqueles que nós devemos entender que vivemos mediunicamente. Todos nós vivemos, como somos espíritos, vivemos no plano espiritual, mas como estamos encarnados, vivemos no plano físico. E viver mediunicamente não é viver numa redoma com entidades desencarnadas. Viver mediunicamente é criar uma psicosfera de nós sermos instrumentos dos espíritos superiores, de nós sermos instrumentos dos espíritos benfeitores, que eles encontrem em nós terreno fértil para agir, para que nós sejamos aqueles discípulos do Cristo da atualidade. Porque todos os espíritos influenciam na nossa vida. E a influência deles é muito maior do que nós imaginamos. Nós temos que ter isso nas nossas mentes. Eu não estou nunca sozinha. Eu não me irrito nunca sozinha. Eu não estou magoada nunca. Eu não estou triste nunca sozinha. Porque eu emito e recebo a companhia por sintonia. Porque mediunidade é intercâmbio, mediunidade é conexão, mediunidade é sintonia. E sintonia significa conjugação de ondas mentais, onde quer que estejam. Já vimos isso. Não existe distância para mentes em sintonia. Não existe barreiras para mentes que se conectaram.
Tudo na base da mediunidade está no pensamento. Nós emitimos os pensamentos, mas antes de emiti-los, nós formatamos esses pensamentos. Nós emitimos através da forma do nosso sentimento. De acordo com o que nós sentimos, nós aí emitimos. Então, ao emitir os pensamentos, cada um de nós exterioriza o que tem dentro de si, o que está no seu interior, e vai encontrar ressonância entre os que estão na mesma faixa vibratória. Jesus não nos disse: a boca fala do que está cheio o coração? Nós só emitimos o que sentimos, pensamos e falamos, ou sentimos, pensamos e agimos. Tudo está no sentimento, no nosso coração. Jesus não disse: a boca fala do que o cérebro está cheio. A boca fala do que o nosso sentimento está cheio. Então nós precisamos ver de que lado nós queremos ficar, com quem nós queremos sintonizar, com quem nós precisamos fazer a sintonia para desenvolver a nossa tarefa reencarnatória. Então nós trouxemos uma mensagem para que nós compreendamos que aquela mediunidade de efeitos físicos até a década de 70, de efeitos inteligentes até agora, ela com certeza vai dar lugar a uma nova mediunidade. Em pleno amanhecer do novo milênio está nascendo a era da mediunidade de parceria, na qual as expressões fenomênicas e missionárias serão mera consequência, e na qual o preparo e a experiência adquiridos nas fontes da evangelização de si mesmos serão o canal apropriado para os serviços específicos desta modalidade, conforme as demandas infindáveis de nossas fileiras espíritas. Dessa forma, os médiuns saem da posição de meros instrumentos do além para a posição de servidores conscientes e participativos da obra entre os dois mundos. Somos nós os construtores da terceira era, da nova era, do terceiro milênio. Somos nós os braços encarnados que a espiritualidade superior espera poder contar para trabalhar, para implantar aqui o mundo regenerado. Então, os nossos pensamentos nos levam para onde? Nós estamos ainda massificados, como nós falamos ontem, nas imagens do Instagram, do Facebook, do Snapchat. Nós estamos aonde? Centralizados na nossa vida ou na vida do vizinho, como nós verificamos ontem. Nós sabemos que o pensamento é tudo, mas com quem você está fazendo a sua conexão? Com o WhatsApp? Com o Facebook? Ou com os mentores que querem o seu trabalho, querem dar um propósito para a sua reencarnação, querem ativar os seus talentos, querem que você não esconda os seus talentos e se multiplique como o bom servo da passagem de Jesus. O que você está permutando? Porque você só dá o que você tem. Você só vai permutar o que você já amealhou. Então, o que você está permutando? Quando você se conecta, você estabelece um intercâmbio. E o que você está dando nesse intercâmbio? Quais os valores que você está passando? Valores crísticos ou valores do ter da materialidade? Quais os valores que fundamentam o teu ser? São valores que constroem
que são valores positivos ou são valores de menos-valia, valores de comparação, valores de inveja que nós vimos ontem, valores que denigrem o teu irmão por ele ser diferente de ti. Quais os valores? Aonde você quer chegar com esses valores? Nós precisamos ver como nós estamos fazendo essas conexões. E vocês podem entender que essas mídias que estão sendo utilizadas também são utilizadas para que nós fechemos a nossa mente. Vocês são testemunhas, como eu, que ao vocês buscarem alguns itens no YouTube, algumas palestras no YouTube, a partir de uma consulta, várias consultas idênticas começam a aparecer. Isso são os algoritmos. Eles fecham a gente numa bolha. Eu só gosto de espiritismo, o meu YouTube vai me proporcionar somente palestras espíritas. Se eu só gosto de budismo, o meu algoritmo estará fechado nisso. Isto é uma diminuição das nossas capacidades. O que nós estamos fazendo? Quem realmente nós somos? Nós precisamos fazer este autoconhecimento. Nós não vamos melhorar se nós não autoconhecermos, se nós não soubermos o que nos paralisa, o que nos dificulta a nossa própria evolução. Este convite ao autoconhecimento é permanente. Nós precisamos diariamente ver o que nos incomoda, o que nos impacta a vida, o que nos traz saúde ou doença, alegria ou tristeza. Os mais profundos intercâmbios são eficientes e eficazes nos processos de conexão. Os mais profundos intercâmbios vão se moldar naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, como eu ajo. E tudo isso tem que estar vinculado a uma única coisa, a moral mediúnica. Então, nós, para vivermos mediunicamente, temos que ativar esta moral em nós. Que moral é essa? Kardec já perguntou: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Na questão 625, que é a resposta mais curta: Jesus. É nesta moral que nós temos que estribar os nossos valores para sermos os trabalhadores médiuns do terceiro milênio, da era da regeneração. Nós precisamos ter uma consciência mediúnica. Por quê? Porque a mecânica dessa conversão é irreversível. Como disse a Mônica, depois que eu me torno consciente, eu não volto mais atrás. Decorre de um processo de amadurecimento psíquico no desenvolvimento das nossas potencialidades. Quando eu me converto, não volto atrás. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo perseguiu os cristãos. Estava indo para Damasco matar Ananias. E na estrada, detentor de toda essa gana, Jesus lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. E aí ele fica cego. Esta cegueira era importante. Por quê? Porque ele tinha que parar de olhar para a materialidade e olhar para dentro de si. Então, essa cegueira não é simplesmente física, ela é espiritual. Ele tinha que descer da sua alta complexidade materialista que tinha aqui, como um romano, como um indivíduo detentor de posses, e olhar para dentro de si.
O seu desenvolvimento espiritual tinha chegado ao ponto que ele, ao cair do cavalo, depois dessa cegueira, ele responde: Jesus, o que queres que eu faça? Ele olhou e sentiu que ele não precisava do que era externo. Ele precisava seguir a moral do Cristo, os ensinamentos daquele homem que deixou discípulos e que ele estava a perseguir. E ele vai a Damasco, cego, procurar Ananias. E Ananias, temeroso, não queria recebê-lo. E ele recebe Jesus em sonho, que lhe diz: cure Ananias, cure Saulo que vai te procurar. E Ananias, temeroso, diz: Senhor, mas ele vem atrás de nós para nos matar. Ananias, cure Saulo, e ele passa a curar aquele que lhe vinha matar, e que depois passa a ser o grande divulgador do Evangelho de Jesus, dos ensinos de Jesus, aquele que estava ali para cumprir aquilo que ouvira falar de Jesus. Então, ao receber o impacto da existência do Mestre na estrada de Damasco, Saulo consegue se desligar da materialidade. Ele perde a visão das coisas que para ele até ali eram importantes. E ele passa a ver com os olhos do Espírito. Nós não precisamos ficar cegos. Nós precisamos estar nessa estrada de Damasco, como serve um evento como este, para despertarmos para as coisas do Espírito, para a moral cristã, que traz apenas alguns itens muito fáceis de cumprir, que eu já deixo assim, para que vocês não tenham pressa em decorá-los, mas para que possam exercitá-los, amar aos inimigos, perdoar indefinidamente aos que erram, dar a face direita ao que bateu na esquerda, dar a capa também aos que pedem a túnica, e todos os ensinamentos do Mestre. Nós não precisamos sofrer mais, nós precisamos despertar. Nós precisamos despertar para o quê? Para as coisas que nós ainda estamos sonhando, ou estamos dormindo, ou estamos em pesadelo, para as coisas da matéria. Nós somos espíritos imortais, não vamos acabar no túmulo. Quem fica é a matéria, nós vamos seguir. E essa mudança estrutural no pensamento vai se refletir em toda a sociedade. Porque aquilo que nós falamos ontem, se eu mudo a minha psicosfera, eu mudo a do planeta. Se eu consigo alterar a minha vibração, eu altero outras vibrações. Então, a mediunidade, ela se torna um fator de evolução individual e coletivo. É essa a proposta educativa da doutrina espírita. Nós precisamos entender, todos somos médiuns. Todos fazemos esse intercâmbio, mas escolhemos com quem queremos. Escolhemos ficar horas no Facebook, ou escolhemos ficar lendo um livro que vai nos fazer a construção. Nós precisamos entender que a proposta educativa da doutrina espírita tem objetivos, e uns dos objetivos, eles passam por alguns conceitos: pela vontade, pelo amor e pelo estudo. Porque a vontade, de novo, como o André falou ontem, como eu falei ontem, porque nós não podemos dizer: eu quero mudar. O quero é muito pouco. Nós temos que ter vontade de mudar.
Nós temos que trazer isso dentro de nós, do íntimo da nossa alma. Eu quero mudar, não dá mais. Eu sei que eu posso. Eu sou filho de Deus. Eu tenho todos os talentos para mudar. Eu vou mudar pelo amor, porque nós podemos escolher ou o amor ou a dor. Eu não coloquei aqui a dor, porque o esclarecimento nos traz o amor. E o esclarecimento só vem pelo estudo. E por que o estudo do Espiritismo? O Kardec também já perguntou. Uma vez que Deus ensinou as verdadeiras leis de Deus, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a finalidade do ensino dos Espíritos? Terão que nos ensinar alguma coisa a mais? E os benfeitores respondem: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo o mundo. E os mentores continuam: muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão, continuam os benfeitores, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos Espíritos é muito claro. Nós estamos na época onde Jesus disse: haverão falsos profetas, que poderão enganar até aqueles que são os escolhidos. Nós precisamos entender isso, que há muitos que vestem a capa da virtude e da religião, estão enganando o povo. E os benfeitores continuam: o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos, continuam os benfeitores, de preparar o reino de bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Nós temos que entender isso. Nós seremos enganados. Ah, mas é caridade ou é falta de caridade? Não. Os benfeitores são muito claros. Esclarecimento pelo estudo, pela razão. Nós temos que buscar aquilo que queremos para a nossa vida. E Kardec já vai nos dizer, em Obras Póstumas, o progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germens que existem em nós. Esse é o verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Muito mal podem fazer o homem de inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente só fará o bem. É, pois, de interesse de todos o progresso moral da humanidade. Nós escolhemos aqueles lobos em roupas em peles de cordeiro. Nós escolhemos aqueles que podem nos confundir, mas nós, se seguirmos a mensagem do Mestre e o estudo da doutrina espírita, teremos um caminho seguro. Por quê? Porque
André Luiz já vem nos dizer, neste mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Evangelho do Senhor nos esclarece que o pensamento puro e operante é a força que nos tira da ignorância, das trevas para a luz, do ódio ao amor, da dor à alegria. É só esse pensamento focado no Cristo, emanado pelos benfeitores e à disposição nossa. Basta que queiramos, basta que empenhemos as nossas vontades para ir fazer a conexão. Porque a prática é a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, é fora da caridade, onde todos nós podemos praticá-la em todos os momentos das nossas vidas. Por quê? Porque mediunidade é a oportunidade de servir, e nós podemos servir sendo caridosos. O universo, representado pelas leis divinas, trabalha sempre e incessantemente a nosso favor. Lembrem sempre disso. Tudo conspira a nosso favor. Mas a ideia inicial, o pensamento inicial é nosso. Se eu quiser morrer, o universo conspirará para que eu execute isso. Mas se eu quiser viver, o universo me dará forças para isso. Tudo é possível para aquele que crê e se esforça em realizar. Tudo aquele indivíduo que entendeu que é instrumento do bem, consegue. Por isso, eu deixo essa imagem para vocês. Sorria para a vida e ela sorrirá para você. Muito obrigada.